Oi pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma dica muito legal, 8 livrinhos para se ler em um dia. Meu nome é Alua Bianchi, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação e coordenadora pedagógica e leitora muito assídua. E hoje eu trouxe 8 dicas de pequenos livrinhos para se ler em um dia, para aquelas pessoas que às vezes têm uma preguiça de ler, mas que ao mesmo tempo valorizam esse tipo de prática. Eu percebo que hoje em dia a leitura de livros pequenininhos assim tem sido mais buscada, mais procurada, porque afinal você não precisa ficar muitos dias envolvido numa mesma atividade intelectual de leitura daquele livro. Então, para quem está começando principalmente, eu acho super válido. Mas antes de mais nada, para você que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal porque tem muita dica de livro. Curte aqui esse vídeo também e aproveita para divulgar bastante, combinado? Bom, aqui estão os 8 livrinhos, eu falo assim, são 8 tesouros que a gente tem que chamar de livrinhos só pelo tamanhinho mesmo, né, gente? Porque pelo conteúdo são livrões. Para começar, eu vou falar de um autor que eu ainda não tinha falado aqui no canal, que é o autor português Walter Hugo Mãe. Gente, de verdade, a escrita dele é completamente emocionante, é poética, é profundo. A gente lê e chega a dar um quentinho no coração, assim, porque a forma como ele se comunica pela linguagem é uma coisa absurda. Então, leiam Walter Hugo Mãe. E eu já recomendo assim, pode ler qualquer coisa dele que não vai ter erro. Mas, quem quer leitura de um dia, de livrinho pequenininho, eu tenho esses dois aqui. Esse aqui é o meu preferido, apesar desse aqui ser mais famoso. Essa primeira dica aqui é o livrinho do Walter Hugo Mãe, O Paraíso São os Outros. Ele se coloca na voz de uma menina, de uma criança, e realmente parece uma criança falando. Então é aquele olhar de espanto, de curiosidade para o mundo. Tem uma frase dele, que está num desses dois livrinhos aqui, não me lembro qual, que fala assim: é urgente viver encantado. Esse é o formato, esse é o jeito, é a pegada que o Walter Hugo Mãe traz para os textos dele. É muito lindo. Então, eu acredito que vale muito a pena, além de eles serem lindos. O meu tá até meio marcadinho aqui, porque eu volta e meia tô dando uma lidinha de novo. Tem umas imagens feitas com colagem que são lindas. São super curtinhos, mas eles são uma obra de arte. Super recomendo. O terceiro livrinho, ele tem uma questão mais social, o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Hoje em dia, a gente já tem muito acesso à informação, ao conhecimento, e existem coisas que não dá mais pra gente admitir. Alguns tipos de comentário que a gente ainda vê nas redes, esse tipo de coisa, que tem gente que tem coragem de chamar de mimimi, porque não tem esclarecimento, não conhece. Então, a gente precisa se informar, né? Para não cometer gafes, para não fazer besteira, para conseguir compreender o que é o racismo estrutural no Brasil, por exemplo. E a Djamila, ela traz isso de uma forma muito maravilhosa. Ela tem também o Instagram, que ela sempre faz reflexões e coloca coisas importantes lá. Esse livrinho deveria ser assim, pequeno manual para não passar vergonha, porque quando a gente tem um pouco de conhecimento, a gente consegue compreender o que a gente está falando antes de falar alguns absurdos como a gente escuta por aí, que não existe racismo no Brasil, que não precisa falar sobre os negros, sobre consciência negra, sobre, né, esse tipo de coisa que a gente ainda escuta. Ela traz de um jeito muito explicadinho, que é para aquele assim, para qualquer um conseguir realmente entender isso e conseguir se posicionar de uma maneira um pouquinho melhor. Então, esse livrinho aqui deveria ser assim, leitura obrigatória, né, para quem vive em sociedade. O quarto livrinho já é um livro que assim, ele foi um presente que a minha irmã me deu, e ele chama A Felicidade Desesperadamente, do André Comte Sponville. Eu posso dizer assim que é um livro de autoajuda. Não gosto muito desse termo para não parecer aquela coisa do best-seller, do piegas, das coisas que falam mais do mesmo. Eu acho que tem alguns livros que acabam nos ajudando muito em relação a desenvolver a nossa inteligência
interpessoal, a nossa inteligência intrapessoal, o nosso autoconhecimento. Então eu acho que são mais livros de ajuda para esse autoconhecimento do que essa coisa de dizer autoajuda, que às vezes se torna um pouco pejorativa, né? Então é um livrinho pequenininho, talvez até é um pouquinho maior do que os outros, a letra é um pouquinho menor, talvez você demore um pouquinho mais para ler do que esses outros que eu mostrei antes. Por exemplo, esses do Walter Hugo Mãe, que eu tinha mostrado antes, muito provavelmente você vai ler realmente em um dia, porque é um livro muito rapidinho, muito pequeno. O Manual Antirracista e esse, talvez você demore um pouquinho mais, mas não é um livro que, se você dedicar 20 minutinhos de leitura por dia, em uma semana você termina, com certeza. Então vai depender do seu envolvimento com o texto, né? Porque às vezes tem alguma coisa que te pega mais, outra menos, tem partes mais interessantes, parte que talvez você ache mais desgastante. Então vai depender do teu envolvimento mesmo com o assunto. Esses 2 livrinhos aqui foram livrinhos que eu li esse ano, são leituras de 2021 e não poderiam ter sido melhores. Vocês já ouviram falar do autor indígena Ailton Krenak? Ele é maravilhoso, gente. Olha, chorei lendo esses 2 livros. Então, o primeiro que eu li, foi até indicado na página lá do Paulo Foch, é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele traz uma grande reflexão sobre a destruição do homem em relação à natureza, como nós habitamos a Terra, o que está acontecendo com a Terra, que tipo de reflexões que a gente precisa fazer agora e urgente para que a gente não destrua a Terra como um todo, porque esse é o processo do que está acontecendo, que é o fim do mundo, né, como o Krenak coloca. Então eu fiquei completamente encantada com o olhar de um indígena mesmo sobre a questão, porque eu acho que isso faz toda a diferença. E aí ele retoma algumas falas aqui no A Vida Não É Útil, que é esse outro livrinho aqui que eu li depois, mas também traz mais reflexões, né? Então eu falo assim, não são muitas informações, são reflexões que você olha e fala, meu Deus, para onde estamos indo? O que precisamos fazer? Eu senti uma imensa vontade de mudar coisas no meu microcosmo, no meu micro-universo, depois que eu li esses 2 livrinhos. Então considero mágicos. Dá para seguir o Ailton lá no Instagram, ele publica às vezes as lives que ele participa. Esses 2 livrinhos são algum tipo de compilação de algumas lives que ele fez, então ele fala muito bem e se expressa muito bem, de uma forma que a gente consegue ver o tamanho do problema que a gente vai ter pela frente se a gente continuar nesse processo devastador de destruição do nosso planeta. E os 2 últimos livrinhos são da Chimamanda. Eu deixei meio assim, livros escritos por homens e escritos por mulheres, para deixar bem variado, né, gente? Ando tomando mais cuidado com isso também, porque senão a gente acaba sempre indo na literatura escrita por homens, né? E a Chimamanda, ela é maravilhosa. Esses 2 livrinhos também super curtinhos e fáceis de ler. Então, Para Educar Crianças Feministas, um manifesto, e Sejamos Todos Feministas. Claro que tem gente que lê esse título e fala, ai, nada a ver, ai, começou com essa coisa do feminismo. Leia o livrinho, né? Aí depois a gente conversa, pode ser? Porque o que acontece? Ela mostra de um jeito muito fácil de entender que todos somos feministas. E por que somos? E por que devemos ser feministas, né? E lutar por uma sociedade de igualdade. Então, isso são ensinamentos que às vezes a gente, num pequeno livrinho, numa pequena leitura, consegue começar a pensar diferente. Porque, na verdade, você nunca pensou sobre isso. Então, eu vejo algumas mulheres falando assim, eu não sou feminista, essas feministas isso, feminista aquilo. Você já parou para realmente estudar o que é o feminismo e como o feminismo ajuda nós mulheres na sociedade de hoje? Então, são coisas que às vezes, se a gente for aprofundar um pouquinho e sair dessa coisa de WhatsApp, de senso comum, porque da onde que a pessoa tirou aquela ideia, né? Ela escutou alguém falando, o pai, o tio, e não sei... E ela vai reproduzindo aquilo na nossa sociedade. Então, assim, vamos aproveitar que hoje o conhecimento está mais fácil. Esses livrinhos, eles são baratinhos na internet. Aí a gente vê que o conhecimento, ele tá ali para quem quiser.
é para quem não quer que a gente continue no mesmo lugar, pensando do mesmo jeito. Então, para a gente crescer, para a gente ter uma mente mais aberta, entender os problemas da nossa sociedade hoje, é preciso estudar. É preciso aprofundar? Sim. Se você quer falar profundamente sobre um assunto, por exemplo, se eu quiser trazer um vídeo aqui no canal para eu falar sobre racismo na escola, eu vou ter que estudar sobre racismo na escola. Então, existem coisas que a gente precisa aprofundar para poder falar. Mas para poder conhecer e poder ter uma mínima opinião sobre alguma coisa, eu preciso ler, eu preciso me informar de diversas formas que não seja pelo WhatsApp. Então, gente, essas dicas de livrinhos, elas servem para quem quer construir conhecimento, mas para quem também quer ter um bom passatempo, porque se você for levar um livrinho desse para viagem, olha, ele nem pesa. Em um dia você lê um livro, né? E pode logo dizer, de repente, em 10 dias, que você leu 8 livros. Não é legal? Então, assim, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de dica de livros, se você quer mais dicas de livros, escreve aqui pra mim nos comentários. Vai lá na minha página do Instagram também, no meu perfil, que tem muita dica de livro. Eu sou uma leitora assídua, amo ler. Tem aqui no canal um livro de 8 benefícios da leitura. Então vale muito a pena você começar a criar esse hábito, pouco a pouco. Às vezes você fala assim, nossa, um livro inteiro em um dia, então pega ali 2, 3 páginas, começa a ver se você se interessa por aquele tema. Existe muita coisa hoje que está nesse formato de livros curtinhos. Eu tenho certeza que vai ser mais fácil para você começar a se relacionar com a leitura e criar, desenvolver esse hábito tão importante. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.